Antes disso, vamos orar ao Senhor, antes de começar mesmo, vamos orar ao Senhor. Bate sua cabeça, vamos orar, falar com Deus essa noite. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos ao Senhor, dizemos para o Senhor como é bom estar, Senhor querido, neste lugar, como é bom estar na Tua presença. Pedimos graça do Senhor sobre cada irmã, Senhor. Vem, Senhor, ministrar, Senhor, em nossa vida nesta noite. Que o Teu Espírito Santo nos oriente, fale conosco, nos esclareça, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos ensinar nesta noite, Pai querido, e que nós possamos, Senhor, ser instrumento do Senhor para aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo nessa noite. Por isso, louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor, e queremos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Uma das irmãs abre um texto de Esther aí, um dos textos que você gostou, um do versículo que você gostou. Fale conosco aí o que você sentiu nesse texto, o que você entendeu nesse texto. Irmãos, nós não vamos discutir Bíblia, nós vamos falar aquilo que está no nosso coração, que cada uma aprendeu, que cada um aqui estudou, viu, porque cada um tem uma visão diferente, e a gente vai compartilhar dentro do texto. Então, é algo que Deus colocou aí no nosso coração. Então, estamos aqui hoje para sermos instrumento do Senhor nas mãos dele, para que você possa ser aí abençoado no nome de Jesus. Lucivânia, vamos começar de lá para cá, então. É um texto que você gostou e algo que você possa compartilhar aí. Pegue o microfone e fale no microfone. Boa noite, a paz. Eu lendo o livro de Esther, eu destaquei algumas virtudes aqui que eu encontrei, né? Ela foi uma menina órfã, ela sofreu, mas uma coisa que eu achei admirável nela é que ela não se vitimizou por isso, né? Porque às vezes nós passamos algumas coisas nas nossas vidas e a gente se vitimiza, a gente se acha o coitado, a gente se coloca numa posição de pena. E ela não. Ela conseguiu reverter o sofrimento dela e tornar uma coisa positiva, onde ela conseguiu ver o lado positivo, né, das coisas. Ela lutou com isso, né? Ela agradeceu a Deus por ter o primo que cuidou dela como sendo uma filha. Ela soube respeitar a hierarquia. Ela teve uma postura ilibada, porque ela foi escolhida, né, para ser uma das moças lá, para se apresentar para o rei. Então é porque ela era uma moça bonita, ela se vestia bem, mas assim, pelo que a gente lê, ela não não sensualizava, ela não era vulgar, ela era bonita e elegante. Ela sabia ouvir, sabia obedecer, obedecia tanto a Deus quanto ao primo, né, que a criou como um pai. Ela soube ser competitiva entre as outras moças, mas sem ter desvio de caráter. Ela agiu corretamente, agiu com decência e conseguiu, né, ser a escolhida. Mesmo depois de se tornar rainha, uma das coisas de qualidade que eu achei, que eu vi assim, é que ela continuou sendo humilde, continuou sendo simples, né? Ela não se deixou ensoberbecer por causa da posição dela. Ela soube se estabelecer como rainha, soube ter postura, soube calar, soube falar no momento certo, né? Ela agiu com fé, com coragem, com confiança em Deus. No momento que ela viu que precisava de ajuda, que estava correndo perigo, ela se colocou, pediu ajuda para o povo, né? Em oração, em jejum, e ela também foi buscar, foi orar, para Deus dar sabedoria, para ela poder gerenciar a crise, né? Para salvar o povo dela da morte. Ela sempre agiu com amabilidade, ela sempre foi uma pessoa doce, amável. A gente vê que ela tratava as pessoas ao seu redor, né, muito bem. E toda a conduta dela sempre foi com sabedoria. E por causa de todas essas virtudes aqui que a gente consegue ver lendo a história dela, a gente viu que Deus honrou a vida dela, Deus salvou o povo dela,
né? E Deus, através das atitudes dela, Ele trabalhou não só sobre a vida dela, mas sobre a vida de todos aqui que eu vi sobre a vida de Esther, que eu achei admirável, que a gente tem que trazer para a nossa vida. A paz, boa noite a todos. Dando continuidade, né, que a irmã Lucivânia falou também, foi uma das características que me chamou bastante a atenção com relação a isso, né, de Esther, trazendo para os dias de hoje, com relação, assim, a Esther, ela era um projeto que tinha tudo para dar errado. Ela estava numa terra que ela não conhecia, órfã, escrava, tinha tudo para dar errado, né? Nas situações dos dias de hoje, qualquer coisa nos coloca para baixo, nos coloca, né, numa situação desfavorável, e ela não. Hoje, por mais difícil que seja a nossa situação, a gente logo se deprime, né? E eu vejo assim, como a gente estuda a Bíblia, a situação de antigamente era muito mais difícil, né? Tinha muito menos recursos que nós temos hoje. E a gente viaja, né, nas histórias de antigamente, e Esther era uma vida bem difícil. Tudo caminhava ao contrário, quer dizer, ela tinha um motivo até para desistir, mas não. Ela perseverou, e uma das coisas assim mais que me chama mais o povo dela ia perecer, ela sentiu medo, sim, que isso é característica nossa dos seres humanos, né? A resposta que ela deu para o primo, quando o primo questionou ela, da posição dela ali como rainha, de fazer alguma coisa pelo povo, a coisa que veio à mente dela foi que ela não poderia questionar, entrar na presença do rei sem ser chamada, que ela poderia perder a vida dela. E ela foi questionada por isso, né? Ela pensou nisso, que se ela fosse à presença do rei, ela poderia morrer. E Mardoqueu chamou a atenção dela com relação a isso. Então, quer dizer, ela também teve esse momento de fraqueza, de medo. Mas não, o que ela imaginou? Sim, ela estava ali numa posição ali veio todo o ensinamento que ela teve, todo o temor que ela teve, toda a obediência. Então, ela pensou que ela deixou os interesses dela de lado e pensou no povo dela, que é isso que nos falta hoje, né? Na posição que nós estamos, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, né? Da gente parar um pouquinho de olhar para os nossos interesses, para o nosso umbigo. O que a gente está fazendo hoje, né? Onde nós estamos, na posição que nós estamos, na nossa casa, o que a gente está fazendo pelo outro, pela dor do outro. E foi o que ela fez. A partir do momento que ela não pensou nela, e sim na dor do povo dela, Deus a honrou. Então, isso foi a maior lição que eu tirei, né, de dentre outras, da vida de Esther. Boa noite, graça e paz para os irmãos que estão nos acompanhando, né, na internet. Às vezes a gente assiste, né, em casa, mas outra coisa é a gente estar aqui, né? Então, eu acho que cada uma das irmãs, ela deu assim um panorama, né, de Esther, né, o perfil da mulher, né, nos tempos, nos dias de hoje. E eu li bastante sobre Esther, né? Inclusive eu tenho até uma irmã que se chama Esther. Então, aqui, o que eu pude observar aqui foi o propósito de tudo isso na vida de Esther, né? Ele foi escrito para demonstrar a proteção e o livramento do extermínio eminente do povo judeu. Ali, irmãos, vocês imaginam, se todo aquele povo, ele fosse exterminado da terra, naquele momento,
Jesus ele não teria nascido, porque a linhagem de Jesus, o Senhor ele tinha propósito. O Senhor tinha propósito de formar Israel uma nação. E aqui o que me chama a atenção é isso, que Deus ele usa Esther de uma maneira extraordinária, né, de intervir sobre isso, né? E ali é que nem o pastor aqui ele falou, né, que cada mulher ela é usada no seu tempo. Esther ela foi usada no seu tempo. Agora ali Maria ela também foi usada no seu tempo. Então eu acho que cada uma de nós somos usada no nosso tempo. Esther ela foi usada ali para ela intervir algo maligno que estava contra o povo de Deus, né? Se isso não acontecesse, tudo isso ia mexer com a estrutura da história, né? E até hoje o judeu, eles na festa de Purim, eles lêem o livro de Esther, porque o que eles comemoram? Eles comemoram o livramento que Deus deu ao povo de Israel, né? Então a Bíblia ela tem começo, meio e fim. Então tinha uma trajetória do povo de Israel. E ali Maria, ela também, ela no seu tempo, ela trouxe Jesus ao mundo. Então o propósito ali do povo de Israel era essa linhagem, né? Então isso é muito interessante, porque o inimigo, desde lá do Velho Testamento, Faraó, ele sempre tentou matar as crianças hebreias, né? Depois, quando Jesus também nasceu, ele também sempre quis intervir na vida de Jesus. Então, isso aqui me chamou muito, muito atenção. Foi o que o Senhor, ele fez. Ali ele interviu. Ali uma nação que ela não poderia ser dizimada, né? Porque o Senhor, ele tinha propósito. E todo o livro de Esther, ele vem falando sobre propósito. Propósito, livramento de Deus. E nos dias de hoje não é assim. Hoje a mulher ideal é você, é eu, da maneira que o Senhor vai nos usar. Da maneira que o Senhor usou Esther lá atrás, da maneira que o Senhor usou Maria, hoje o Senhor ele nos usa. Então a mulher ideal é eu, você, é cada uma de nós, da maneira que o Senhor queira nos usar. Amém? Eu acho que deu para entender um pouquinho. Tá bom? Amém. Boa noite, a paz do Senhor. A você que está aí nos ouvindo. Né? Como a irmã Neuza estava falando, propósito. Tudo tem um propósito na nossa vida. Né? Tudo tem um propósito, né? Começa lá desde, né, um pinguinho de um pontinho até você chegar realmente ver a tua bênção crescer, né? E eu vejo ali a rainha Vasti desobedeceu o rei, né? E ali o rei não quis mais saber dela e convocou tipo um concurso, né? Pegar as mais bonitas, mais donzelas, as virgens. E a Esther chegou lá e foi, né? E nisso, para ela chegar na presença do rei, durou, acho que 12 meses, né? Se eu não estou enganada, 12 meses. E a história conta que, assim, a gente olhando, talvez Esther seja uma mulher muito bonita mesmo ali, né? E o rei achou graça nela e coroou Esther ali, né? E eu vejo assim... Hoje em dia eu tirei aqui, né? Esther é uma mulher bela pela sua gentileza, né? E por ser bela, não adianta hoje, nos dias de hoje, a mulher atenta à beleza, né? Às vezes a mulher está atenta à beleza e a mulher coloca, né? Às vezes a gente precisa colocar cor na nossa vida, né? Não só a beleza exterior, a beleza assim, por fora, tem que ter uma beleza por dentro. Ser mulher, né? Mulher ser uma intercessora. Ali Esther talvez foi uma intercessora ali para que viu
a vitória de Deus ali sobre a vida dela, sobre o povo dela, sobre ali o reinado dela, né? E a mulher, às vezes, foca na aparência e isso interfere nas nossas vidas. Somos ligadas na aparência e perde a essência e deixa o alicerce. Quem é o alicerce? É Deus, né? Às vezes a mulher foca nisso, na aparência, e deixa o alicerce. O alicerce é Deus. E deixa seu alicerce fica rachado, né? Fica rachado diante de Deus. E ali Esther mostra para nossas vidas que foi uma mulher que ficou focada diante de Deus, né? E sempre assim, buscando e conselho, né? Primeiramente, o primo dela, Mardoqueu, deu um conselho para ela e ali ela foi na obediência diante de Deus, e ali ela viu a graça de Deus na vida dela, né? Amém? Boa noite, graça e paz. Enquanto eu estudava para essa live, um texto que me chamou muita atenção da vida de Esther foi Esther 4, a partir do 14, né? Do versículo 14, em que ela se dispõe, né? Ela se dispõe, depois do conselho do seu primo, a realmente salvar o povo. E ela é bem categórica, né? Se eu morrer, morri. Se eu perecer, perecerei. Então, é uma coisa que eu comecei a ver toda a história antes de chegar aqui. E uma coisa bem interessante foi a forma como Deus conduziu tudo. No livro de Esther não se menciona o nome de Deus, você não vai achar, mas você vê toda a ação de Deus desde o momento em que o primo dela, Mardoqueu, né, Mardocai, leva ela para o palácio para ela participar, né? Seria um concurso de Miss, vamos colocar assim, né? Da época. E até a partir daquele momento, né? Porque não fala o porquê que ele leva a prima dele até ali, mas nós vamos ver que ali já começa o plano de Deus. Todo o plano de Deus, o jeito como que o rei olha para ela e se apaixona, tudo, né? Tudo foi realmente um plano de Deus, tudo conduzido realmente por Deus, para que ela viesse se tornar a rainha no lugar de Vasti, porque seria necessário que ela tivesse esse papel de intercessora e libertadora mesmo do povo nesse contexto. Então não foi à toa. E aí nós vamos trazer para a nossa vida. Quando Deus ele tem um propósito, ele nos leva em um lugar, às vezes, de notoriedade, pode ser até numa situação financeira, ou num cargo, ou alguma coisa assim, nós temos que entender algo, não é para nós. Podemos até usufruir daquilo, mas tem que glorificar a Deus de alguma maneira e tem que servir aos outros de alguma maneira. Tudo que eu não recebo só para mim. Eu recebo para servir pessoas, eu recebo para glorificar o nome de Deus. E foi isso que aconteceu na vida de Esther. Ela não chegou ali simplesmente porque ela era mais bonita, porque era... Não foi por isso. Havia um plano. Deus sabia, na sua onisciência, que aquilo ia acontecer e era necessário que ela fosse participante dessa história. Era necessário que ela tivesse esse papel nessa história. E assim tem que ser na nossa vida também. Nós temos um papel importante em servir as pessoas, em usar aquilo que o Senhor nos dá, o lugar que o Senhor nos coloca, para glorificar o nome dEle. Nunca só para nós, sempre tem que ser dividido. O dom que Deus nos dá, cada um tenha, né? Cada um tem um dom aqui. Não é simplesmente para que você se torne conhecido na igreja, não é para que somente manifeste, as pessoas olhem, que bênção aquela irmã. Não. Os dons que o Senhor nos dá é para servir pessoas. Então, nada realmente somente nosso. Podemos usufruir,
Deus permite, sim. Ela era rainha lá, com certeza ela tinha belas roupas, ela tinha muita influência no palácio, muito. Então, ela pôde aproveitar disso. Mas chegou um momento que Deus falou, olha, agora, isso que eu te dei vai servir com um propósito de ajudar outros, de abençoar a vida de outros. E isso falou muito forte no meu coração, enquanto eu estudava o livro de Esther. Nada é nosso, nada é só para nós. Tem que servir para glorificar Deus, tem que servir para servir pessoas. E é algo que é muito interessante, é o conhecimento que ela tem, apesar de não falar o nome de Deus, o conhecimento profundo que ela tem de Deus. E ela manda um recado para Mardoqueu e fala, olha, vamos todos jejuar, por 3 dias vamos jejuar. Então, era uma mulher que ela tinha direção, ela sabia como resolver uma situação, ela sabia que uma guerra, ela ganha primeiro nos ares, para depois na terra. E com certeza, mostrando um lado de uma mulher muito sábia, e uma mulher realmente que tem um conhecimento de Deus. Não foi à toa que Deus preparou para que ela chegasse nesse lugar. Amém? Olhando, né, assim, a vida de Esther, que nem tirando por nossos dias, né? Temos lutas, né? Muitas lutas às vezes, né? Mas assim, Deus levanta mulher, nós como intercessora de uma casa, intercessora. Às vezes fala assim, mas eu estou sozinha, só eu que sou cristã desse lar. Amém, é você. É só você que é cristã, mas Deus te levanta para você ser guardiã da sua casa, guardiã da sua família, do seu marido, do seu pai, até dos seus amigos, né? Deus te levanta como guardiã. Esther ali falou assim, vamos jejuar por 3 dias que eu quero falar com o rei, né? Aconteça o que aconteça, eu vou lá falar para o rei, mas primeiramente, o que ela fez? Né, se revestiu, o lado espiritual pediu para que jejuasse, né? E na nossa vida é assim, às vezes são lutas interiores que a gente, para conseguir vencer, a gente precisa lutar em jejum, em oração, buscar, né? Eu não posso falar assim, olha, Rose, ora por mim, pela minha luta. Se eu não lutar eu mesmo, tentar vencer, né, com oração, com jejum, né, buscando a presença de Deus. E Esther fez isso, convocou o povo. Você, mulher, né, às vezes passando dificuldade com o seu esposo em casa, seja uma guardiã de oração, seja uma guardiã de guardar o teu lar em oração, guardar a tua família em oração, onde você vai ver a vitória de Deus, né? Porque a promessa de Deus é grande para nossas vidas, né? E o propósito de Deus é muito grande, né? Mas se ficarmos de braços cruzados, não vamos conseguir, não vamos ver a vitória, né? A vitória vem através da luta, através da oração, né? E vamos aí. A pastora estava falando sobre orar, né? E eu falei sobre a importância da direção que ela teve de Deus, de realmente jejuar antes de chegar na presença do rei lá, e tudo deu certinho, porque ela buscou a direção de Deus. Então, a oração, ela vai fazer isso, ela vai preparar o caminho, ela vai preparar os corações, ela realmente vai fazer com que você consiga a sua bênção realmente na direção de Deus. Porque ela podia ter dado uma de louca, né? Usado dos artifícios dela de beleza e ter chegado no rei de qualquer maneira. Mas não, ela foi realmente na direção de Deus. Então, Deus, a oração prepara o caminho, a oração, né? Ela prepara o caminho, a oração, ela quebranta o coração daquele que Deus vai usar para te abençoar. Então, isso foi fundamental e tem que ser muito vivo isso em nós. Antes de tomar qualquer direção, não vamos dar uma de loucas e vamos lá, né, chutando o pau da barraca, não.
porque a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa dela, né? E como nós temos que ser sábia? Somente na direção de Deus. Porque ai de nós no dia de TPM, coitado daquele que estiver ao nosso lado no dia de TPM, né? Então, mas não devemos agir pela TPM, mas sim na direção de Deus mesmo, e teremos vitória aí. Amém? Então, a Deia que ela falou algo assim que a Esther, ela não tinha nem ela dentro assim dos padrões estéticos, ela não servia para ser uma rainha, né? E muitas das vezes nós somos assim, as pessoas nos qualificam assim, não é? Nos tempos de hoje, nos dias de hoje, e a gente tem que entender que é o Senhor que nos qualifica, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que vai ver virtude em cada uma de nós, é o Senhor que vai nos elevar, é o Senhor que vai trabalhar na nossa vida, no nosso coração. E na vida de Esther foi assim. Mas ela teve um preparo, ela caminhou, ela esperou, ela foi cautelosa, né? E muitas das vezes nós temos que ser assim na caminhada com o Senhor. Nós temos que ver aquilo que o Senhor quer nos usar nos tempos de hoje. Não é? Da maneira que o Senhor quer nos usar nos tempos de hoje. Né? Porque hoje, o profeta Isaías, ele fala assim, para nós agora olharmos para o alvo. E o que seria os tempos de hoje, nós sermos usados nos tempos de hoje? Né? A Bíblia fala assim, que a mulher virtuosa, né, a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Então, eu acredito que Esther, ela teve toda essa qualificação, porque foi uma mulher que temia o Senhor. Né? E todo livro não aparece o nome do Senhor, mas aparece a providência na mão do Senhor. Um texto que eu li aqui que me chamou a atenção, foi lá no versículo 6, aonde fala assim que uma insônia no rei, ele teve uma insônia que eu acredito que isso foi uma providência de Deus. Ali no versículo 6 fala assim, ó, naquele mesma noite o rei perdeu o sono, e então mandou trazer o livro de registro de crônica, as quais foram lidas para o rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigatã e Teres, dois dos dois oficiais do que o rei guardava à porta, e tinha conspirado para tirar a vida do rei. Então, quer dizer que Mardoqueu, quando ele descobriu isso, ele não foi falar para o rei, o próprio rei descobriu. E uma insônia, que eu acredito que isso foi uma providência de Deus, veio trazer à tona, né, para que o Senhor viesse exaltar Mardoqueu. Então, o Senhor, Ele está trabalhando na vida da gente. Constantemente, Ele está trabalhando na vida da gente. Então, é isso que nós temos que acreditar. A mulher ideal nos dias de hoje é aquela que teme o Senhor e é aquela que deixa ser usada pelo Senhor. Amém? E às vezes também eu já conversei com algumas mulheres sozinhas, às vezes que não tem um esposo, que está lá sozinha para cuidar dos seus filhos, da sua casa, da sua família. E aí ela se põe na posição, poxa, eu sou uma coitada, eu preciso de ajuda, não tenho ninguém. E não é assim. Com Esther a gente vê, ela não tinha ninguém, ela era órfã, ela era escrava. E quando Deus tem um plano na nossa vida, não importa se você é cheio de amigos, se você tem pai, tem mãe, tem marido, não importa. Ele te escolheu, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te preparar. E no caso de Esther, ela foi usada, não só para salvar a vida de amigos ou de parentes, mas de todo um povo. E assim somos nós também, na posição de intercessoras. A gente tem que estar intercedendo, orando, não só por nossos filhos ou nossos amigos, mas sim por toda a igreja, por toda a família, por todas as pessoas, por os nossos vizinhos, né? Porque a nossa oração chega ao coração do Pai. E por nossas orações, Ele atende, e Ele visita cada família, Ele visita cada lar, Ele faz grandes obras, né? É só a gente não se colocar na posição de eu sou a coitada, não, eu sou a guerreira, preparada, forte, que Deus me preparou, Deus me capacitou,
e Ele vai te ajudar. Vão vir as dificuldades, vão vir as provas, vão vir as lutas. Não vai ser fácil, vai ter muitos dias de choro, mas ali de joelho, juntinho com Jesus, pedindo ali, Senhor Deus, me fortalece, ser comigo, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, e grandes obras, obras inimagináveis, Deus vai fazer através da minha vida, através da sua vida, através da vida de cada uma de nós, porque nós somos muito preciosos para o Senhor. Você que está ouvindo, você é muito preciosa, não se sinta triste, não se sinta desprotegida, não se sinta descuidada. Deus está olhando para você, Deus está cuidando de você, Ele conhece os desejos do seu coração e Ele está ouvindo cada uma das suas orações e vai atender todos os seus pedidos. E a bênção dEle sobre a sua vida vai se espalhar sobre a sua família, sobre seus amigos, sobre seus vizinhos, sobre a igreja. Seja bênção, seja firme, tenha fé, não desista, caminha sempre junto com o Senhor, que Ele está contigo. Amém? Oi. É interessante, irmãos, quando a gente começa a olhar a vida de Esther, algumas coisas acontecem na história dela, que isso serve para a gente no dia de hoje. A Esther não tinha, a Bíblia diz que ela era uma jovem, virgem, e ela não tinha experiência com o palácio, não tinha experiência em servir o rei, em conversar com o rei, em estar na frente do rei. Quando ela começa a sua história, então a sua caminhada, a esse concurso, né, para ser a rainha ali naquele tempo, é interessante que Mardoqueu vai lá e orienta para ela. Olha, você deve ir, você tem que ir. Sabe, ele parece que incentiva a Esther a ir, não vai, né? Tenta lá, mas não fale que povo que você é, não fale quem você é, mas simplesmente entre no meio e entre nesse concurso e vá até o final para ver se Deus quer você lá ou não quer você lá. Quando ela começa a ganhar o concurso, aparecem então as mulheres do rei. As mulheres do rei vão ensiná-la a como se comportar no meio do palácio, como se comportar no meio das pessoas, como se comportar ali, ou conversar com o rei. Os costumes do palácio, de repente, aquelas mulheres iriam ensinar isso para ela. Ela ouviu também o eunuco. O eunuco era aquele cidadão que cuidava das mulheres do rei, né? Tomava conta das mulheres do rei. Então, quando aquele homem vai conversar com ela, ou prepará-la durante quase um ano para poder estar na presença do rei, acontece os banhos, acontece a muda de roupa, muda de aparência, ela muda muitas coisas para quando estivesse na presença do rei para ser escolhida pelo rei, ela ter capacidade de fazer aquilo para a qual ela foi chamada para poder estar. Sabe, então a gente entende que ela ouviu pessoas que foram importantes para ela, para fazer ela chegar aonde ela chegou. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Na vida de vocês, qual o incentivo que vocês conseguem receber para chegar aonde vocês sonham, aonde é projeto, quem vocês têm ouvido, que curso a gente tem feito na nossa vida, na nossa história, né? Isso é para homem, para mulher, para qualquer pessoa, né? Nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, se você não tiver hoje o inglês, você não chega a lugar nenhum. Se você não tiver um concurso, você não chega a lugar nenhum. Sabe, de repente, na nossa história lá atrás, muitos pais nunca nos incentivaram a ir para frente, a fazer coisas, a olhar diferente para a vida lá na frente, porque sempre vai ter um concurso, nós sempre vamos participar de coisas, né? E de repente, quem é hoje que incentiva você? Quem você está ouvindo? Para você poder chegar aonde o seu sonho quer te levar, aonde as pessoas querem levar você. Qual é a pessoa ou quem você está ouvindo para poder chegar aonde você sonha chegar, ou deseja chegar, ou você está se preparando para poder chegar? Aí alguém responda aí.
Então, eu acho que a mulher ela tem que ouvir a voz do Espírito Santo, né? Acredito que seria isso, né? Aonde a gente chega, aonde a gente vai. Porque a gente também não se sente capacitada, né? Muitas das vezes para fazer algo para o Senhor. E o Espírito Santo, ele nos capacita. Nós mesmos não nos achamos capacitados, mas o Espírito Santo, ele nos capacita. E eu acredito que sim. Eu acho que nos dias de hoje, se a mulher no seu tempo, que ela quer ser usada, o Espírito Santo ele não estiver à frente, né? Então o Espírito Santo ele tem que direcionar. Então eu acredito que sim, seria isso, né? A gente viver através do Espírito Santo, se mover através do Espírito Santo. Muitas pessoas falam assim, eu já tirei força da onde eu não encontrava força. Eu falava assim, Senhor, da onde veio essa força? Senhor, como eu consegui fazer isso? Eu falo assim, eu trabalhei 30 anos, criei 3 filhos, trabalhando, fazendo a obra. Como é que eu consegui isso? Não pela minha capacidade humana, eu consegui tudo que eu consegui na vida, foi através do Espírito Santo. Foi Ele, muitas das vezes a gente se sente só, né? O amigo abandona, todo mundo abandona, mas o Espírito Santo Consolador é aquele que está sempre na vida da gente. E na vida de Esther, a gente vê Mardoqueu, ele vê uma figura paterna, mas na realidade o Senhor estava por detrás de Mardoqueu. O Senhor estava ali instruindo Mardoqueu. Mardoqueu, ele foi um instrumento na vida de Esther. E muitas das vezes nós encontramos pessoas no nosso caminho que nos ajuda a caminhar, nos ajuda a vencer os obstáculos. Muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos, o Espírito Santo está ali trabalhando. Então, eu acho que nos tempos de hoje, é fundamental o Espírito Santo estar participando de tudo que a gente faz. Amém? Eu acredito que seria isso. Eu vejo assim, né? Eu sou um pouquinho mais assim, radical. Né? Amém, o Espírito Santo nos dirige. Mas assim, Esther, ela caminhou por quê? O primo era uma pessoa realmente centrada, né? Vai por esse caminho, obedeça que você vai dar certo. Eu tiro assim pelas nossas vidas de hoje, né? Gente, se a gente andar com pessoas realmente que não levantam, que não faz a gente se levantar, é melhor que fique de lado. Hoje em dia, nós temos que andar com pessoas que nos levantam, vai, caminhe, estude, vai para frente, batalha. Eu quero fazer uma pedagogia. Amém, vai mesmo, que lá para frente você vai poder fazer um concurso hoje em dia é uma coisa mais segura, né? Hoje em dia a gente vê tanto desemprego na vida, né? Então nós temos que caminhar com pessoas que nos levantam, pessoas que nos fazem realmente olhar para frente e não olhar para trás, né? Não caminhe com pessoas que te falam, ai amiga, não vai por aí que não vai dar certo. Olha, cai fora. Porque essa tua amiga não é amiga. Porque realmente, né, a gente tem que andar com pessoas que te levantam, que te façam caminhar, fortalecer. Vamos orar, vamos pagar um preço. Procure uma amiga de oração, um irmão de oração que te ajude a te levantar e não te ajude a cair, mas sim a levantar, né? E Esther foi assim, eu creio que ela chegou a esse patamar, por quê? Porque ela foi na obediência, tinha alguém que orientou ela a andar no caminho certo, a seguir no caminho certo. Até que a hora que ela falou, vamos fazer um jejum, uma oração pela minha vida, para ver o que vai acontecer. Mas eram pessoas que estavam ali junto com ela. E hoje em dia nós temos que procurar, mulheres, pessoas que nos abraçam, que nos levantam, que nos fortaleçam, não que nos derrubem, né? Pessoas que que faz cair,
sai fora que não é de Deus, não, né? Eu concordo também. Era justamente isso que eu ia falar. Eu acho que as situações, eu creio assim que as situações não mudaram. De antes e de hoje continuam sendo as mesmas. Volto, né, que a gente está falando sobre Esther, foi o que eu falei. Ela tinha tudo para dar errado, só que ela deu certo por quê? Ela ouviu as pessoas certas. Eu, como experiência própria minha, nos meus 45, 46 anos, quem diria que eu iria fazer a minha faculdade? Está aqui minha mãe, né? É minha mãe, e presenciou, né, o momento da minha decisão. Quer dizer, vieram muitas palavras contrárias e muitas palavras de apoio. Ela foi uma dessas. Hoje eu estou aí no meu 4º semestre. Então, assim, lógico, o Espírito Santo me direcionou, sim, mas eu precisei das pessoas que vieram me dar o apoio, né? As pessoas certas que me ajudaram em oração, que me ajudaram na decisão, né? Então, eu creio sim, lógico, a direção, a oração, mas tem que ter aquele impulso, tem que ter aquele empurrão, senão você não sai do lugar, né? Eu só vou pegar um gancho aí no que elas falaram. Logo no primeiro capítulo de Esther, nós vamos ver que o rei consulta os conselheiros, né? Assim que Vasti, ela não aceita ir na presença do rei, o rei consulta seus conselheiros e ele fala, olha, ela não pode continuar sendo rainha, porque senão ela vai ser uma péssima influência para outras mulheres. E voltando aí à pergunta do que o pastor falou, nós precisamos de referência, nós precisamos de pessoas que sejam boas influências na nossa vida, sim. Aqui nós vamos ver que Vasti, ela foi uma péssima influência para a geração dela, mas nós vamos ver que Esther, ela foi uma boa referência, né? Porque foi o que todo mundo aqui falou um pouquinho. Ela foi uma mulher sábia, ela foi uma mulher com tantas e tantas qualidades. E hoje nós precisamos de referência. Nós precisamos olhar para pessoas e falar assim, olha, eu quero ser igual a ela. Eu quero o mesmo Deus que ela serve, eu quero ser uma mãe como ela é, eu quero ser uma esposa como ela é. Então nós precisamos de referência. Olhar para pessoas e falar, eu quero caminhar no mesmo passo. E ao mesmo tempo que nós precisamos de referência, nós precisamos ser essa referência também. As pessoas têm que olhar para nós e falar, ó, eu quero ser como ela, eu quero andar como ela anda. Quando a Andréa falou sobre a faculdade, nossa, eu lembro o dia que ela falou, eu falei, gente, você vai longe, né? Vai, continua. E nós temos que ser essas pessoas que inspiram outras. Né? Nós temos que ser pessoas que inspiram outras, aí além daquilo que é o comum, porque olhando como ela ia conseguir fazer uma faculdade, mas nós vimos Deus em tudo, né? Vimos o propósito de Deus em tudo, e aí temos que ser essas pessoas, que as pessoas que estão do nosso lado incentivem, não vai, você vai conseguir, não, teu marido vai ser salvo, vamos lá, vamos fazer uma campanha, vamos orar, vamos jejuar. Temos que ser essas influenciadoras, né? Temos que ser essas pessoas que, assim como hoje nós olhamos a vida de Esther e falamos, poxa, olha que mulher excelente, cheia de propósito, que as pessoas vejam em nós também essa Esther. Eu quero ser como Esther, você quer ser como Esther? Amém, glória a Deus. Então, nesse caso, né, de alguém para fortalecer, eu acho que a igreja ela é muito importante nisso, porque essa comunhão, essa união, né, se eu quero ser uma mulher de Deus, eu tenho que andar com alguém que esteja ali mais grudadinho com Deus do que eu. Se eu quero ser uma mulher de oração, eu tenho que andar com alguém que ore bem mais do que eu. Se eu quero ser uma mulher conhecedora da palavra, eu tenho que andar com alguém que leia muito mais a palavra do que eu. Então, acho que nesse sentido a igreja é muito importante, a gente está unido com... Hoje mesmo à tarde, uma irmã mandou a mensagem, né, para mim e para a Déia, olha, 15 horas a gente vai levantar um clamor. Então, se eu quero ser uma mulher de oração, eu tenho que ter essa minha amizade, eu tenho que ter essa irmã que vai me cutucar lá 3 horas da tarde, ó, hoje 3 horas conto com você. Não importa onde você estiver, o que você está fazendo, para e vamos levantar um clamor. Então,
a igreja é importante por isso. Você está em comunhão, você está andando junto com mulheres que vão te levar para mais perto de Deus, que vão te ajudar a estar firme, né, a ter um encontro real ali com Ele e se fortalecer cada vez mais na caminhada. Interessante, né? A Rose falou de pessoas influenciadoras, né? E o mundo hoje precisa de pessoas influenciadoras. Cada um de nós, né, somos influenciadores, ou para o bem ou para o mal. Algumas pessoas influenciaram a vida de Esther, Mardoqueu, as mulheres do reino, e os eunucos. Ela ouviu todo mundo. Quando ela está na presença do rei, que ela se apresenta diante do rei, e o rei fala: o que você quer? Né? Eu te dou o mundo todo, coloco o mundo todo a seus pés, né? Para os dias de hoje. O que você quer, meu amor? Peça que eu te dou o mundo todo. Se eu não tiver, eu dou um jeito de arranjar para você. Também, cartão de crédito, né? Então, eu te dou o cartão de crédito, ponto, você pode gastar o que você quiser. Sabe, ela está na presença do rei. Aí ela fala assim: não, rei, eu não vou falar aqui. Eu vou preparar uma festa lá no meu palácio, e eu quero que você vá lá na minha festa. Sabe, imagine a sua rainha, né, dizendo assim: vamos lá na minha casa, no meu palácio, que eu vou fazer uma festa para você. O rei deve ter ficado muito lisonjeado, e de repente ele vai para a festa dela junto com a sua comitiva. E junto com Amã também, que queria destruir a vida dela. De repente, quando chega lá, um dia de festa, um segundo dia de festa, o rei está feliz, o rei está contente. A primeira, a Vaste, a primeira rainha, não honrou ele. A segunda rainha, Esther, honrou aquele homem, sabe, honrou ele. De repente o coração dele está alegre porque a primeira não deu certo, mas agora essa moça, essa rainha nova que eu tenho, ela está me honrando. E mais uma vez ele está dizendo: você quer o cartão de crédito? Né? Eu dou o cartão de crédito para você. Né? De repente, o que você quiser, eu te dou. Então ela abre o coração e fala: olha, tem alguém aqui querendo me matar, e querendo matar a minha família, querendo matar o meu povo, querendo matar as pessoas que eu amo. Né? E de repente ela abre a história para ele. E se você conhece a história de Esther, você sabe que o rei sai para fora, volta, e de repente o inimigo estava ali, e o inimigo caiu por terra. Dentro desse texto, dentro dessa obediência de ouvir e de saber falar. É interessante que ela teve 3 pessoas que influenciou ela, para ela poder, para ela como jovem, aprender a falar como rainha, ou aprender a agir como rainha. Foi o momento certo dela falar, não o momento do rei, mas primeiro ela voltou, deixou o rei alegre, né, acalmou o coração do rei, depois então pediu uma coisa que seria muito difícil talvez para aquele rei fazer, já que ele tinha assinado. Na nossa vida, na nossa história, nos nossos dias, né, será que nós estamos sabendo conversar, falar com as pessoas, falar com Deus, quando a gente deseja alguma coisa? Ou a gente ainda está naquele tipo assim, né, eu vou ganhar pelo grito. Hoje a gente não ganha mais pelo grito, porque você não consegue mais, todo mundo sabe conversar. Quando a gente vai olhar mulheres hoje, a mulher está lá no topo, né, ou está quase igual ao homem. Então não dá para gritar com mulher, não dá para gritar com homem. Mas a palavra de Deus diz assim, que a palavra branda, né, alivia, mansa, né, aquela pessoa irada ou raivosa. Dentro disso, de saber falar, né, como é que o mundo está falando hoje? Como é que o mundo está querendo conquistar hoje as suas coisas, os seus objetivos, aquilo que eles querem para a vida deles e para a história deles? Será que nós, seres humanos, mulheres, homens, ou vamos colocar as mulheres, será que as mulheres estão sabendo conversar com seus maridos, com seus filhos, com seus líderes, quando elas querem alguma coisa? Ou ainda existe muito disso, né? Eu vou ganhar no grito. Ela não ganhou no grito, ela soube conversar, ela soube acalmar o coração daquele homem, ela soube fazer com que ele ficasse feliz, contente, e então nesse momento
ela começou a falar tudo aquilo que ela queria para o rei, e o rei então deu tudo aquilo que ela desejava, né, para o coração dela. Dentro disso, como é que você está, ou como é que vocês olham as pessoas hoje, pedindo as coisas ou para Deus, ou dentro da sua casa, ou dentro da sua comunidade, da sua igreja, ou dentro do seu trabalho? Como é que vocês veem esse lado de Esther? Deixa eu falar mais um pouquinho. Hoje se fala muito do empoderamento feminino, né? E isso é muito complicado quando nós saímos do papel que Deus planejou para nós e vamos para um lugar que não é o lugar que Deus planejou para nós. Quando vamos voltar novamente para a vida de Esther, até hoje ela é lembrada no meio do povo judeu. Ela realmente ela teve um papel primordial para libertar o seu povo, mas ela estava sempre no papel dela de mulher. Ela sempre esteve no papel que Deus quis que ela estivesse. Ela não fugiu disso. Então hoje é muito comum, a mulher, muitas vezes ela ganha mais que o marido, ou ela tem um cargo melhor, ou ela tem um grau de ensino, né, uma cultura melhor, e ela às vezes querer passar, pular um degrau e se colocar no lugar que Deus não a chamou para estar. É muito comum você falar, a mulher ser submissa ao marido. Eu sempre tenho algo muito claro sobre isso. Meu marido, ele cuida tanto de mim, ele me ama tanto. Quando ele me pede alguma coisa, eu sei que é para o meu bem, então eu vou fazer. Porque tudo que ele me pede, ele não me pede com uma forma de pressão, ou com uma forma simplesmente de me diminuir. É sempre para o meu bem. Então, quando eu entendo o meu papel em Deus, dentro da minha família, como mãe, como esposa, dentro da igreja, eu creio que eu vou ser bem-sucedida. Eu sei que eu vou conseguir chegar no coração de Deus através das minhas orações. Amém? Algo aqui da maneira de falar, né? Então, algo me veio assim na lembrança, porque ainda me bate isso aqui no meu pensamento, que ela foi rainha, ela foi maravilhosa, ela foi usada, mas o propósito de tudo isso foi o livramento do povo de Israel, né? Ela soube a maneira certa, o banquete que ela fez, a maneira certa de ela falar. Ela conseguiu algo que seria, na realidade, imutável. Havia um decreto, né? Havia um decreto, é algo que não poderia voltar atrás. Então, isso me chamou muita atenção. E me fez lembrar de Marta e Maria, quando a gente se trata da maneira de falar. Quando Lázaro morreu, Marta se ajoelhou diante do Senhor e falou assim, ó, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Marta e Maria, elas falaram a mesma coisa. E moveu o coração do Senhor. Então, muitas das vezes, é a maneira que a gente se expressa. Muitas das vezes, é a maneira que nós chegamos diante do Senhor para pedir algo para Ele. Às vezes, nós chegamos diante do Senhor, uma situação irreversível. Uma situação que você quer que o Senhor resolva, mas é uma situação irreversível. Então, quando o pastor falou assim, a maneira de falar, aquilo dali, gente, era uma situação irreversível. O que Esther estava vivendo, depois a gente vê que todos esses exilados, Esdras, eles voltam, se todo esse povo tivesse sido exterminado, não havia mais judeu, acabaria essa nação. Jesus não poderia vir sobre a terra. Então, no meu coração está isso. O que ela fez algo que era... que nem o Senhor, ele fala assim, que tudo que ele faz é imutável. Então, Deus, ele determinou lá no Novo Testamento que Jesus, ele viria, que Abraão seria um pai de muitas nações, e ali estava determinado que ali sairia uma nação. E ali teve que sair uma nação. Deus trabalhou no coração do rei,
E Deus, Ele providenciou tudo. Então, isso me fez lembrar a maneira que nós vamos diante do Senhor pedir algo. Então, nós temos que parar, assim, saber pedir. Amém? Eu estava pensando numa resposta mais diferente. Eu entendi no sentido da nossa resposta do meu estado. Meu estado hoje, de grito, de não mais, até porque eu não consigo, né, aquele negócio. Eu coloco nas mãos de Deus, numa situação mesmo de serviço, porque meu serviço é muito estressante, é aquele ditado, né, eu prefiro ter paz do que razão, porque não vai chegar a lugar nenhum, né? E do outro lado, né, daquela gritaria, eu penso assim, é triste porque hoje eu vejo, não se consegue, né, muita coisa num grito, porque se perde a razão, se dizem palavras que não pode voltar atrás, se acaba criando situações às vezes irreversíveis, que é o que a gente está vendo aí, né, muitos conflitos, brigas dentro de casa, conjugal, de irmãos, briga em trânsito. Por quê? Por conta, né, da alteração, por conta do nervosismo. Então, o que eu entendi foi isso. Com relação a mim, pelo temor que nós temos, né, ao nosso Senhor, hoje a gente, vamos dizer até assim um privilégio, a gente pensa antes de falar, né? Minha sobrinha, ela costuma dizer assim, hoje em dia ela repreende muita gente, tia, a senhora falaria assim com Jesus? Né? Ele falaria assim com a senhora? Ele falaria assim com... Né? Então, hoje eu paro e penso assim. E é triste de ver o que a gente vê hoje em dia, né? Não julgando jamais, mas né, uma dica que eu digo assim, antigamente, né, falava, não, se não for no grito a gente não consegue, mas parar, né, pensar um pouquinho, muitas vezes, para esfriar certas situações, né, que eu acho que vale mais a pena. Uma coisa que a gente está vendo, né, hoje em dia, as pessoas, primeiro que quando fala em submissão, vem à mente o que? Alguém que abaixa a cabeça, que aceita tudo, carneirinho. E não é isso, é como a Rose falou, é respeitar, poxa, se ele me trata bem, se ele cuida de mim, eu vou respeitá-lo, eu vou amá-lo. Isso é uma aceitação, é um respeito, na verdade, né, que a gente chama de submissão. E com relação, no geral, a gente vê que as pessoas não têm respeito, não sabem falar, não sabem ouvir. Se a gente abrir aí as redes sociais, as pessoas estão brigando, estão se xingando, estão discutindo. Às vezes não conseguem interpretar, a pessoa fala uma coisa, a outra entende outra, aí já dá briga, já dá confusão, aí um fala, outro não quer ouvir, e aí aquela bagunça. E assim também como a gente tem ouvido aí até muitos psicólogos falarem, por conta da pandemia, todo mundo junto em casa, aí um quer falar, o outro não quer ouvir, e dá aquela confusão toda. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que parar e refletir também. Antes de responder, eu escuto. Primeiro eu tenho que ouvir, né? Que nem Esther. A Esther sempre soube ouvir. Você pensa, você tem vontade de responder? Primeiro você pensa, analisa, depois você responde com amor, que tiver que falar, fala com calma, fala com amor, que muitas coisas, muitas guerras, muitos problemas vão ser evitados, né? Se a gente souber falar, se a gente souber pensar antes e ouvir, porque hoje em dia a gente está numa era que todo mundo só quer falar, 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 mas ninguém está pronto para ouvir. Todo mundo quer falar, mas quem que vai me ouvir? Então a gente tem que estar pronto para ouvir aquele que precisa falar, né? Tem que trocar, tem que compartilhar. Por isso que é necessário ter amigos, é necessário ter as irmãs aqui, uma segurando a outra, uma sendo coluna da outra, né? Amém. É isso que eu tenho para deixar. Partindo já lá para o final do texto, né? Para acabar o livro de Esther. Depois que Esther conversa com o rei, a Bíblia diz assim que o rei se levanta com raiva da mesa, né? Porque alguém queria atacar a sua rainha ou matar a sua rainha. Então ele sai correndo dali, ele vai para uma sala do lado, ele deve ter respirado umas 3 vezes, né, porque ele é rei, né, ele quer pensar um pouco, ele dá uma respirada boa, volta. Quando ele volta,
Amã está lá deitado no quarto de Esther, porque de alguma forma ele foi suplicar, ele foi pedir, pô, Esther, né, paciência comigo aí, eu errei com você, né, e de repente, mas o coração de Amã era um coração errado. Queria acabar com as pessoas, queria acabar com o povo de Deus. E quando o rei volta então para dar a sentença, para conversar ou para ver o que ele ia fazer, porque Amã também era uma pessoa importante para ele, de repente Amã está deitado na cama da sua rainha. Qual é a cabeça dele? Até na minha frente você quer atacar a minha esposa? Né? Ou tipo assim, você quer também estrupar a minha esposa? Você vai atacar a minha esposa sexualmente na minha frente, nem me respeitando? E de repente dali ele sai para a forca que ele preparou para o servo de Deus, para os homens de Deus. Sabe, quando a gente olha um texto assim, a gente olha como Deus entra na frente de muitas coisas. Sabe, Deus faz com que Amã perca a cabeça e se deite na cama da rainha. Né? Ele podia levar ela para o canto, para algum lugar e conversar com ela, não. Mas o texto diz que ela se deitou quase na cama e ali, então o rei teve o entendimento de que aquele homem, mesmo na frente dele, ia atacar a esposa. Então, a esposa dele estava certa, né? A rainha estava certa. Sabe, quando eu penso nisso, eu penso naquilo que Deus faz pela gente, porque eles tinham orado antes, pedindo que Deus entrasse na frente. Ninguém imaginou que Deus ia agir dessa forma, que ele ia cair por ele mesmo, ia ser preso, ia ser morto por ele mesmo, fazendo uma atitude que era dele. De repente, nas nossas vidas, a gente tem algumas atitudes assim também. A gente quer ganhar no grito, a gente quer brigar com todo mundo. Muitas vezes não tem pessoas do nosso lado que possam nos incentivar, vai, acredita, eu estou junto com você, jogar. Tem pessoas que não tem pessoas assim da sua volta para poder incentivar, né, para poder influenciar ela. Não tem pessoas que ela possa ver, né, como uma pessoa boa para poder trabalhar na vida dela. Então, o que o texto nos ensina? Sabe, porque ali o rei poderia colocar como rei sendo Deus. Sabe, o povo Esther sendo o povo de Deus, pedindo algo para Deus. E para Deus também é a mesma forma. Eu tenho que saber pedir as coisas para Deus. Eu tenho que entender que aquilo que eu tenho que pedir para Deus não é só para o meu bem, mas é para o bem da minha família, das pessoas que estão da minha volta, das pessoas que eu estou trabalhando com ela. Nós somos intercessores, como Esther também foi o intercessor do povo. Nós somos intercessores da nossa família, nós somos intercessores da nossa igreja, dos nossos líderes, nós somos intercessores das pessoas que nós amamos, porque muitas vezes nós vamos diante de Deus, Senhor, né, abençoa ele, cuida dele, protege ele, levanta ele, faz ele acreditar nisso. E quantas pessoas hoje não vão diante de Deus com medo, né, porque às vezes não sabem como orar, e oração é coisa tão simples, é você conversar como nós estamos conversando aqui. Isso é oração, saber pedir para Deus as coisas certas, porque a Bíblia diz que Deus é Deus de amor, né, e Ele sabe conceder aquilo que nós precisamos dEle. E de repente aquele homem, aquele inimigo do povo de Deus caiu por terra, foi destruído. E isso também acontece nas nossas vidas, quando a gente segue esses princípios, sabe, de ter pessoas que saibam nos orientar. Olha, ora por aqui, vai por ali, vai daquele jeito, faça isso. Quando a gente tem pessoas que influenciam a gente para o bem, a gente sabe que a vitória vai chegar, porque tem pessoas que pensam na gente e amam a gente para o bem. A segunda coisa é que ela colocou o povo para orar. Né? Quem é que está orando pelos meus pedidos? Quem é que está orando pela minha história, pela minha vida? Aquele que me influencia, que me empurra para frente, ele ora por mim. Mas a pessoa que não tem nada a ver comigo não vai orar para mim. Então, eu tenho que ter alguém carregando a minha vida nas costas quando eu precisar, né, andar com ele. Então, de repente, ela chega lá e ela sabe conversar. Então, alguém influenciou ela a fazer a coisa certa, ela sabia pedir para Deus, e de repente ela soube o momento certo de pedir as coisas para Deus. Dentro disso,
para a gente ir fechando, né? Quais têm sido os seus pedidos para Deus? Deus tem abençoado você? Deus tem abençoado a sua vida? Né? Aquilo que você tem pedido para Deus, é certo de que se isso está realmente no coração de Deus, porque o que Esther fez estava no coração do rei, porque, caramba, ela me honrou, né? Se ela me honrou, tudo aquilo que ela quiser eu dou para ela. Deus faz a mesma coisa. Eu lembro de Davi, quando Davi peca, Deus fala assim para Davi: Davi, eu te dei esposa, eu te dei reinos, eu te fiz vencer as guerras, tudo que você desejasse eu te daria muito mais, né? Deus estava dando cartão de crédito, né, para Davi gastar como ele quisesse. Por que você foi, né, olhar o seu cabeça, a sua mente? Por que você não teve alguém, não buscou Natan, não procurou alguém, não procurou ajuda? E de repente, nessa turbulência toda que a gente está vivendo, tem pessoas que não estão procurando ajuda, não sabem, estão dando cabeçada por aí, né, e não estão pedindo ajuda para ninguém. Dentro disso, o que você aconselharia essa pessoa que está dando cabeçada por aí, está perdendo coisas, quer chegar a algum lugar, não sabe como chegar, né, e de repente ela não está conseguindo ver um caminho na vida dela e na história dela? Então, quem quiser, fala aí. Caminhar com pessoas, a gente tem que sempre ter alguém do nosso lado, né? Porque na hora que nós estamos na dificuldade, na hora da tempestade, nós não conseguimos muitas vezes pensar, nem orar. Não é assim que acontece? Quando você está passando aquela grande dificuldade mesmo, você não consegue. Então, precisa de alguém, né, de alguém que ore de uma maneira diferente. Então, eu estou, né, com a vida toda atribulada, aí vem a pastora Maria e fala: Rose, olha, não é assim, ó, esse caminho que você tem que ir. Por isso que nós não podemos caminhar sozinhos, precisamos andar com pessoas, precisamos ter alguém do nosso lado nos mentoreando, né, nos mostrando mesmo e sendo espelho mesmo para nós. Por isso que nós temos que ter uma vida correta, porque as pessoas têm que olhar e têm que se espelhar em nós, né? Amém? Então, eu até, antes de eu vir, eu orei e falei assim: Senhor, eu tenho sido essa mulher ideal para Ti? Eu perguntei isso para o Senhor, para que Ele venha, né, nos analisar a cada uma de nós, se tudo aquilo que a gente está fazendo, se está agradando ao Senhor. Então, a gente fala que Esther, ela foi uma mulher ideal no seu tempo. Então, eu falei assim: Senhor, no meu tempo, hoje, eu estou agradando os Teus olhos, eu tenho feito aquilo que tem agradado os Teus olhos, né? Então, a gente tem que sempre pedir que o Senhor, Ele venha nos orientar, venha nos falar da mesma maneira que Ele colocou um propósito na vida de Esther. Então, o Senhor, Ele coloca um propósito na vida de cada uma de nós. Cada uma de nós temos um propósito. Você que está assistindo em casa, o Senhor também tem um propósito na tua vida, né? Entrega teus caminhos ao Senhor, que o resto Ele vai fazer, Ele vai providenciar todas as coisas. Amém? A palavra que eu quero deixar também é esta: oração, né? Procurar alguém que você tenha referência, né? Alguém que te impulsione, te coloque para frente, né? No momento tão delicado que a gente vem atravessando, de notícias tristes, de notícias de morte, mas nós todos servimos a um Deus de vida, a um Deus de restituição, a um Deus de amor, de perdão. Então é isso, procure do lado de você, com certeza tem uma pessoa de referência, uma pessoa que vai te colocar para cima. Procure, ore, Deus é por você, basta você procurar. Uma coisa que eu tenho aprendido também é que quando a gente se coloca diante de Deus como instrumento, Ele trabalha, né, através das nossas vidas, na vida das outras pessoas e cuida da nossa também. Então, que nós possamos nos colocar na posição de intercessoras, porque
Quando você intercede pela vida do outro, ele cuida da sua vida. Quando você intercede pela família do outro, ele cuida da sua família. Quando você intercede pela finança do outro, ele cuida das suas finanças. Então, tudo aquilo que a gente pede pelo outro, que a gente faz pelo outro, Deus, ele nos dá, ele nos retribui, não fica, como se diz, ele nos honra, né? Se a gente se colocar na posição como instrumentos. Então, que nós sejamos, sim, esses instrumentos, né? Que Deus possa nos usar cada vez mais. Amém? Amém, né? Você aí que está nos ouvindo, quer dizer, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Né? Então, como assim? Deus teve um propósito na vida de Esther. E o principal de tudo, para ela conquistar esse propósito, foi a obediência. Seguiu um caminho certo, um caminho correto. Não olhou nem para o lado, nem para a esquerda, nem para a direita. Foi simplesmente seguiu reto e obedeceu, né? E ali o Senhor realmente fez a vitória na vida dela, chegou. A vitória chegou ali no povo, na casa dela, no reinado dela. Então, Deus também pode chegar na tua